Eu não sei se tem energia nossa na casa, mas energia da casa em mim eu sei que tem. Não tenho dúvida. Eu adoro esse lugar e tanto que eu voltei para cá, né? Como que começou tudo isso na tua vida, né? Realmente foi através da influência dos teus irmãos, o Cleiton e o Cledir, que já faziam música, já estavam no meio da música, ou o que que teve aí nesse meio do caminho que te fez virar um artista? Bom, a influência deles, mais objetivamente, foi no aspecto assim, profissional mesmo, né? Foi quase que determinante para mim, assim. Mas em casa a gente já tinha muita música, né? Já era uma casa de música, assim, enfim, quando eu nasci eu já tinha 5 irmãos antes de mim que tocavam, né? E seus instrumentos, já não tocavam não, porque as minhas irmãs, por exemplo, próximo eu era o caçula, então as irmãs ainda eram pequenas, mas todo mundo começou a tocar com 6 anos em casa, né? A casa tinha um esquema assim, o filho fazia 6 anos, aí os pais ofereciam um instrumento, perguntavam se queria estudar música, todo mundo quis, né? E quando chegou a minha hora não foi diferente, só que, quer dizer, na minha hora foi diferente, porque eu não comecei tão cedo assim, né? Mas, claro, eu comecei a estudar violão clássico com 11 anos, mas antes disso eu fiz umas aulas com um professor de música popular, mas eu já tocava, né? Cheguei a tocar melhor que um professor meu na época, assim, aí me dispensou porque eu sabia mais que ele. Porque exatamente isso, eu tinha os irmãos em casa me ensinando e ensinando umas coisas assim mais, e eu vendo eles tocando todo o tempo, e eu queria aprender um arpejo de uma música, uma harmonia de outra e tal. E claro, aí depois quando meus irmãos tinham o Almôndegas, eu via o Almôndegas o tempo todo, eles às vezes tocavam aqui em casa, vinham fazer show, ficavam aqui em casa, né? Nesse quarto mesmo, que era o meu quarto era o quarto deles, dos meus irmãos mais velhos, Kleber, o Cleiton e o Cledir. E aqui do lado tinha um quartinho, tem um quartinho ainda que hoje é tipo para roupas e tal, mas na época era o meu quartinho, né? Eu morava ali. E aí nesse quarto aqui depois, então eu vi várias vezes os Almôndegas tocando, meus irmãos, e aí claro, tu vai te acostumando com isso, né? Aí eu acompanhava num show, aí acompanhava numa gravação, fazia um vocal num disco, entende? Então, quando eu vi, era ainda um adolescente, já estava sabendo, enfim, fazer uma série de coisas assim. Não foi à toa que eu, com 18 anos, já gravei um primeiro disco, né? Já tinha mais ou menos uma certa experiência, vamos dizer. Falou desse quarto, né? Essa casa viu muita coisa, né? Da tua trajetória, da Sim, trajetória da sim. família inteira, assim. Uhum. Tu acredita em energia? Tu acha que pode ser que tenha energia de vocês na casa ou tu é totalmente cético? Olha, eu não sei se tem energia nossa na casa, mas energia da casa em mim eu sei que tem. Não tenho dúvida. Eu adoro esse lugar e tanto que eu voltei para cá, né? Eu, na verdade, desde que eu saí daqui, eu nunca me adaptei em lugar nenhum. Tempo que eu morei em Porto, tempo que eu morei no Rio, eu morei até em lugares legais, eram bons apartamentos, com boa vista e tudo, né? Não eram lugares opressivos nem nada, mas eu só, tipo, recomecei, vamos dizer assim, a coisa recomeçou a ficar boa quando a gente voltou do Rio para cá. E foi sempre muito, me inspirou muito essa casa, eu compus muita coisa aqui sempre, escrevi também. E hoje só o que me resta é o pingo, o laço e o pala. Antes de falar sobre o teu retorno para o Rio Grande do Sul, quero falar também da tua saída de Pelotas para Porto Alegre e depois para o Rio. Como que foi isso, né? Consegue resumir assim para a gente entender um pouquinho esse teu processo de saída de Pelotas, Porto Alegre, Rio de Janeiro? Olha, a saída de Pelotas foi na idade que todos saíam aqui em casa, né? Na hora de ir para a faculdade. Eu podia fazer faculdade aqui, até fiz um ano de jornalismo aqui, mas como eu entrei muito cedo, entrei com 16 anos na faculdade, aí eu fiz um ano de jornalismo aqui e no ano seguinte eu já fui para Porto. Teve, no caso, um momento, né, nessa ocasião, também um fator assim que eu adoeci, tive uma inflamação na retina na época e quase perdi a visão. Foi um negócio bem sério, assim. O meu tratamento era todo em Porto Alegre, então eu, por razões médicas, também fui para Porto, comecei a ir muito, acabei indo para prosseguir a universidade, a faculdade em Porto Alegre, né? E foi assim, então com 17 anos, 18 anos eu estava em Porto. E
Aí também, logo em seguida, conheci a Ana, mais ou menos nesse período, a minha mulher, né, 18 anos, por aí, e ela morava em Rosário do Sul, veio morar em Pelotas, e eu continuava vindo a Pelotas, porque meus amigos estavam aqui, né? Então eu vinha, e aí a gente se conheceu. Teu nome, Ana, escrito no braço da minha alma, persiste como uma estrela. Bom, aí o meu trânsito Porto Alegre-Pelotas ficou ainda mais intenso, vamos dizer assim. E depois a gente casou, um pouquinho depois, 21 anos a gente casou, 23 anos nasceu o Ian, nosso primeiro filho. E há 6 meses depois do nascimento do Ian, a gente foi embora para o Rio, né? Eu já tinha vontade já há muito tempo de ir para o Rio, eu tinha gravado já 2 discos, né? E aí queria ir fazer um terceiro trabalho, que foi quando eu fiz o disco Tango, né? Isso aí foi em 86 que a gente foi, né? O Ian nasceu em 85, um pouquinho depois a gente foi. E aí, bom, ficamos no Rio até, eu acho que 92, por aí, e voltamos para Pelotas, porque essa casa que tinha virado uma escola de infantil, uma escola de crianças, a escola tinha fechado e tal, a casa estava meio abandonada, estava chovendo dentro, estava se estragando assim e tal, e a gente não estava gostando da vida no Rio com os filhos pequenos, estava muito difícil para a gente, para tudo, e a música naquele período lá o ambiente era muito hostil para o que eu queria fazer, né? Só tinha rock nas gravadoras, e só tinham gravadoras, não tinha opção de ser independente, quer dizer, até tinha opção, mas não era uma coisa ainda mais fácil como se tornou depois. Então tudo convergiu para nos trazer para cá. E a gente voltou para cá. E foi uma alegria voltar para essa casa. Isso foi o máximo, né? A gente achou que ia ficar um tempo aqui. Disse, vamos para lá, vamos. As crianças crescem, a gente volta. Nunca mais quisemos sair daqui. Que legal. Eu existo em Satolep e nela serei para sempre o nome de cada pedra.